Existe alguma combinação de traços favoráveis ou desfavoráveis para o sucesso, assim? Quando eu digo sucesso é uma realização, existe Para o ó, cuidado, sucesso, quando você é assim, assim, tem que ter atenção nesse ponto, tem alguma coisa assim? existe. Então, por exemplo, quando a gente vai... Vou responder a sua pergunta do jeito que ela foi feita. Existe Tá. uma combinação de traço ideal para o sucesso? A sua. A minha, a dela. Para mim, a minha, porque eu não vou mudar. A sua, porque você não vai Boa, mudar. essa eu A gostei. dela é dela, tá? É a Legal. sua. Existe, sim, uma predisposição maior em determinadas áreas. Então, por exemplo, eu seria um excelente arquiteto e um péssimo engenheiro, Uhum. certo? Porque eu tenho esquizoide alto e masoquista baixo. Por exemplo, é o Rafa. O Rafa é engenheiro. Aí você vê, ele é quadradinho assim, ó. Então, por exemplo, o arquiteto tem que ter uma parte mais criativa. O cara tem que pensar fora da caixa. Ele é o cara que vai pensar em fazer uma ponte de cabeça para baixo sem se preocupar em como fazer aquela ponte parar em pé. Já o masoquista é o contrário. Ele tem que fazer os cálculos tantas quantas vezes for necessário para que aquela ponte não caia, certo? Então, o seu padrão de funcionamento, ele vai sim dizer qual é o ambiente ideal para você, certo? Uhum. E como é que você vai performar melhor ali e onde você vai se complementar. Por exemplo, eu sou um cara que eu preciso de sócios para fazer as coisas. Porque eu mudo de ideia, Uhum. eu paro no meio do caminho, minha perna é fina, minha perna é fraca, literalmente falando. Então, se você precisar de 5 soluções para o mesmo problema, eu te dou 17, te garantindo que 10 delas são incríveis, Uhum. certo? Só que para executar aquele troço lá não é muito comigo, não. Tá? Então, vamos falar de, poxa, o sujeito ter sucesso. Aí ele vai entender o seguinte... Então, só o reconhecimento é a grande virtude, né, o cara? reconhecimento é a grande virtude, pô. Sim, porque você já sabe que você é assim, Eu a sua já sei que eu personalidade. sou assim, eu não vou ficar eu não vou tentar competir com você. Uhum. Por quê? Na força eu vou perder, na agilidade eu vou perder e na resiliência também. Ou seja, eu só quis dizer que de tudo eu só sou mais inteligente que você. Tô brincando. No resto eu perco. Então, por exemplo, olha que louco. Você consegue aparecer e brilhar tantas quantas vezes forem necessários. Sim. Eu apareço num dia, no outro eu preciso me esconder. Se eu precisar aparecer num dia, no outro e no outro, no quarto dia, quem estiver perto de mim tá levando cotovelado, eu fico insuportável, que eu fico querendo existir sem existir. Então, por isso muitas pessoas se forçam a existir, a aparecer, brilhar mais do que são capazes, porque elas estão competindo com as outras ou modelando as outras, aí a pele começa a escamar, a garganta começa a falhar, porque a pessoa ela não quer ir. No fundo, ela não quer ir. Uhum. Entende? É como se nós fôssemos recursos perfeitos para algumas coisas. Então, por exemplo, vamos viajar nós dois? Tem 2 carros. Isso seria o nosso dom? Seria o nosso dom. Seria o nosso dom, só que de forma zero lúdica e subjetiva. É o seu padrão de funcionamento manifesto. E que nem personalidade, né? Personalidade é uma coisa que, cara, não adianta você querer ir contra algo que é o teu tempero. Que é o teu jeito de o teu fazer tempero, a tua cara. forma. E É o não teu é só tempero. isso. A ideia de ser humano ilimitado, eu acredito nessa ideia no que diz respeito na sua capacidade de gerar resultados. Agora, na forma, nós somos limitados. Sim. Tá? Dos jeitos também, cada um vai de um cada jeito. um vai de um jeito. Então, por exemplo, vamos viajar nós 2.000 quilômetros. Aham. Tem 2 carros. Escolha. A Ferrari ou a Ranger? Eu? É, Ferrari. a Ferrari. Beleza. Nós vamos para a fazenda Ih, na serra. Ferrou. Ferrou. Então, é isso que nós estamos falando para as pessoas. Espera aí, querido. Se você é uma Ferrari, vai para a pista. Vai para a pista. Ok? Uhum. Se você é uma fazenda, se você é uma caminhonete, cara, vai para a roça, vai para o lugar onde as pessoas precisem de você, onde você vai ser útil. E o que as pessoas hoje estão fazendo é essa comparação que você falou. A Ferrari olhando para a caminhonete pensando, poxa, mas eu não vou para a fazenda. Tudo bem, você não foi feito para ir para a fazenda. E não adianta eu hipermotivar a Ferrari dizendo, você é o melhor carro do mundo, você é incrível. Na Terra, ela vai ser uma negação. E o que a gente analisa é o que a gente chama de custo emocional. É possível ir para a Ferrari de fazenda? É. Mas primeiro, vai ser muito desgastante, vai demorar muito, o resultado pode não aparecer e ao final a pessoa pode não querer fazer de novo. E o que a gente analisa muitas vezes é esse custo emocional para mostrar para a pessoa, peraí, a primeira camada de sucesso é você conseguir fazer. Uhum. A segunda é você conseguir fazer e ter o resultado.
A terceira é você conseguir fazer, ter o resultado e querer fazer de novo. Então, tem muita gente que consegue fazer, mas a hora que vai fazer de novo, já fica num conflito. Não sei se eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu quero, não sei se eu consigo. E aí ela entra num loop em que ela fala, peraí, eu consegui fazer. Alguém chega e fala, poxa, mas você é bom, você faz muito bem, as pessoas estão esperando por você. Só que o custo emocional, que ela não percebe, não mede, tá muito alto. Uhum. Aí no meio do caminho ela abandona. E você acha que isso seria uma excelente ferramenta de recrutamento? Você come, hein? Você vê errado. Eu vou viajar, gente. Aqui embaixo do escritório, gente, tem um negócio do balduco. E eu falei, eu quero comer um balduco antes de eu viajar. Pode, tudo pra caramba. Quantos por cento eu Manda ganho de bala. oral? 100%. Isso é baixo. A comida não para muito no Deixa eu te corpo, não. perguntar. Não, enquanto eu perguntei primeiro, calma. Qual que era a sua pergunta? Perdão. Sobre se isso é uma ferramenta efetiva de recrutamento de pessoas. Vamos lá. Habilidades você ensina num curto... Habilidades você consegue ensinar num espaço de tempo muito mais curto do que você ajusta um comportamento. Uhum. Então, Concordo. quando você entende o padrão de funcionamento da pessoa, você pega e fala, poxa, o padrão de funcionamento dela é ok para aquilo que ela vai precisar desempenhar, a habilidade eu ensino. A sua assistente chegou ali, eu olhei e falei, rapaz, acertou em cheio na assistente, né? Por quê? Tem um traço de caráter masoquista, autossuficiente para ela ser atenciosa e metódica. Aí, Lari. Aí, Lari. Ah, Lari que cuida aqui Aí na cês- agenda do podcast. aí você ela... espera uma semana e negocia o aumento depois. Ai, que beleza, merece. Então, ela é atenciosa o suficiente, ela é leal pra caralho, Uhum. certo? E ela se importa o suficiente com os seus sentimentos a ponto de te blindar se for necessário, Uhum. ok? Então, beleza. Coloca uma pessoa ali que tem um traço de caráter esquizoide para ser sua assistente. Todas as anotações dela vão estar na cabeça dela. Aí você tem que ligar para ela toda hora, você tem que perguntar toda hora. E detalhe, quando for fazer coisas difíceis com os outros, o medo e a dificuldade que ela tem de incomodar vai fazer ela evitar dizer alguns nãos que vão começar a te prejudicar. Ela vai tentar fazer um malabarismo para deixar todo mundo feliz e você fala, cara, não era para deixar ele feliz, era só para avisar para ele que a gente não vai conseguir gravar essa semana. Ponto. Sim. E sabe o que eu vejo também? E quando você tem esse reconhecimento, é aquela coisa, quantas pessoas a gente não olha e não resume às vezes a pessoa como, puta, que desperdício. É. Sabe, que às vezes a pessoa, não é que ela tá desempenhando um bom papel, é que ela tá pegando algo que ela tem uma... É que nem num videogame, aí você tem aquela coisa do super trunfo, que tem o poder, assim, das pessoas, e tem lá o poder, ela não tá usando, cara. Não tá usando. Então tem isso, mas também eu quero trazer uma outra provocação, mas não significa, por exemplo, obviamente eu trago muito meu mundo aqui em vendas. O que você precisa? Não significa que, por exemplo, o que você falou, né? A pessoa rígida e o psicopata, ela tem uma predisposição mais favorável quando é negociação, isso, aquilo, dá o preço. A gente só vai agora contratar. Vendas, psicopata. Não, É. mas não significa, porque quando eu olho, às vezes, e eu olho até pra minha carreira, assim, sempre Mas você tá liderando certo. extensas equipes de vendas, eu vejo pessoas que, cara, esse cara não é o psicopata, nem o rígido, mas ele conseguiu ter um resultado incrível. É porque aí você explicando, eu vejo um cara que reconheceu quem ele é e usou as melhores ferramentas e não quis ser um igual ao fulano, Tá igual ao fazendo do ciclano. jeito dele. Ele tá fazendo. Ele tá fazendo do jeito Ele dele. tá mais que fortalecendo as habilidades Por mais que dele. exista um método, ele reconhece quem ele é e ele vai pelo caminho. O caminho dele. E isso que você trouxe é muito a linha que a gente trabalha, que é primeiro fazer a pessoa olhar pra ela pra entender, beleza. O próprio Flávio. É. Olha no Flávio Augusto. Ele é o quê? O Flávio, ele é oral e psicopata, Aham. bem alto. Isso traz uma capacidade de se comunicar absurda. Aham. Absurda. Então, o nível de envolvimento que você vai ter com ele, independente do que ele estiver falando, vai ser sempre muito alto. O traço de caráter oral, ele tem uma vantagem. Enquanto ele está falando, ele envolve, ele encanta. Uhum. E o Flávio, ele vai oscilar muito bem, ele tem um traço de rigidez bem alta também, ele vai oscilar muito bem entre te envolver, te agradar, te encantar e extrair de você o resultado que ele está buscando, Aham. certo? Ou Aham. seja, ele tá só dando nó em pingo d'água em você, ó. Mas, então, mas... Ele vem, mas agrada aí e toma ali chicotada. Mas aí tem duas coisas Sócio legais. maravilhoso. Flávio, você é um sócio maravilhoso. Não acredito nessa mulher, velho. Mas olha só, tem uma coisa interessante. Essa percepção que você trouxe é até um cuidado que a gente tem para a pessoa não olhar tudo isso e falar, então quer dizer que eu não vou ter sucesso?
Não quer dizer isso. Quer dizer que o seu jeito de ter sucesso é diferente. Então, por exemplo, vamos vender? Vamos. Sou muito esquizoide. Eu vou tentar criar uma história para aquilo. Eu tenho 20% de oral, 20% de psicopata. Então, é suficiente para eu me comunicar bem com a pessoa depois que eu tiver na minha cabeça a ideia perfeita. Esse é o meu jeito. Então, é o que você falou, velho. Esse cara achou o jeito dele de se comunicar. Uhum. O cara que tem um traço de caráter masoquista mais alto, ele vai conseguir fazer o que eu faço? Vai, só que do jeito dele. Ou seja, ele vai precisar ensaiar 3 dias. Depois que ele ensaiar 3 dias, Ele vai. acabou. É Ele isso. vai. E ele vai seguir o script dele. Então, o masoquista tem que seguir o script dele. O esquizoide, cara, não dá muito script pra esse maluco, não. Então, isso que você trouxe é importante porque são formas diferentes de funcionar para chegar no mesmo objetivo.